Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Raciocínio em Jogo. Vocês estão acompanhando, estão vendo que nessa temática de março, inclusive hoje, dia 8 de março, é um dia especial, né? Eu fiz esse mês específico, o mês da mulher, para a gente trazer convidadas aqui do mundo do Excel, da tecnologia, para a gente trocar ideia. E a convidada de hoje não é diferente, ela é do mundo do Excel. A gente tem várias interfaces em comum, né? Vocês já viram pela thumbnail e pelo título, né? Mas eu vou fazer só umas credenciais dessa convidada para a gente já iniciar a conversa. Então, a convidada de hoje é a Célia Alves. Ela é MVP, né, da categoria Excel do Microsoft 365 da Microsoft. Ela é palestrante internacional, ela tem a sua própria empresa, ela participa, né, do cenário global e também português, canadense, mundial de Excel, tem a sua própria comunidade, o Excel Meetup Toronto, que ela conduz. Ela é minha amiga dos campeonatos mundiais de Excel, ela foi a minha madrinha, né? A gente vai falar mais sobre isso no programa de MVP da Microsoft, entre vários outros assuntos, né? Então, para não dar todos os spoilers agora no início, já quero chamar aqui para a tela Célia, bem-vinda ao nosso episódio. Muito obrigada, Klinsmann, pelo convite. É um prazer estar aqui contigo e ter esta conversa. Vai ser divertido. Que legal. Pessoal, como vocês já devem ter percebido, né, eu falo português do Brasil, a Célia está falando português de Portugal, né, até é engraçado nas nossas conversas ali no WhatsApp ou e-mails, às vezes a gente está falando inglês, às vezes a gente fala em português, então É até verdade. perguntei para ela antes, Célia, a gente nem conversou, mas vamos conduzir o podcast em português hoje? Ela falou, vamos, então vamos seguir falando em português. Célia, vou aproveitar essa própria deixa aqui para te perguntar. Hoje em dia, tu tá morando no Canadá, mas tu vem de Portugal, certo? Tu nasceu lá, como é que foi a tua migração Uhum. no mundo, assim? Depois a gente vai falar dos conteúdos, mas tu é nascida em Portugal, como é que aconteceu o início da tua trajetória ali? Então, eu sou nascida portuguesa, mas nasci em Angola. Na altura, Oh, os meus pais, já na altura em que eu nasci, Angola ainda era uma comunidade portuguesa, ainda pertencia ao território português. Os meus pais estavam lá quando eu nasci e depois, quando houve uma a guerra da independência em Angola, nós saímos de lá para Portugal. Eu tinha 3 anos e meio. E sim. então depois cresci em Portugal, toda a minha vida, passei em Portugal até logo depois dos 40 anos, e nessa altura então emigrei para o Canadá. E tenho estado aqui desde então. Boa, então assim, só para eu também entender, para ficar mais tranquilo, tu foi alfabetizada em português, então aqui a gente Sim, tá falando na tua língua principal. exato. Só que tem um sotaque assim um bocadinho diferente do seu, mas é a minha língua nativa, é Sim. português. Não, mas a gente já conversou, obviamente, várias vezes. Pode ser que às vezes tenha o sotaque, dependendo de onde em Portugal ou de onde no Brasil, pode ser um pouco mais difícil, mas eu nunca tive dificuldade em te entender. Se tu tiver Ok. alguma dificuldade em me entender, tu me avisa, que às Não. vezes eu começo a falar rápido e aí tu me avisa, eu Nós os portugueses, sobretudo as pessoas da minha idade e até provavelmente mais recente do que a minha geração, nós temos um bom treino, de ouvido com o português do Brasil, porque nós víamos Uhum. muitas novelas brasileiras. Ah, Eram moda na altura em que eu desde dos meus 5 6 anos começaram a passar novelas brasileiras e então, como não havia muita escolha na televisão, não havia YouTube, não havia nada disso, as pessoas viam aquilo, era o que havia para ver, depois da hora do jantar ou na altura da hora de jantar. Então toda a gente percebe muito bem o brasileiro, o que sotaque do legal, Brasil. mas essas novelas vocês ouviam com a voz original Claro. brasileira ou Sim, era... sim, sim. Inclusive, mesmo, outras séries, em inglês, por norma não são traduzidas, não são dobradas para português, nós vemos com legendas em Sim, português. Portanto, do sim. nosso ouvido, em geral, eu penso que os portugueses têm alguma facilidade em aprender línguas e parte disso talvez seja porque nós, desde cedo estamos habituados a ouvir outras línguas, na televisão. Uhum. E mesmo quando eu vim para o Canadá, por exemplo, foi uma ajuda, eu ainda não era fluente em inglês, mas o meu ouvido já estava treinado, porque desde sempre todas as séries, americanas, nós ouvimos com o áudio em inglês e lemos com legendas, chamam em subtitles, né, mas são com É. legendas em português. Portanto, o nosso ouvido está treinado para ouvir outras línguas. Que legal. E aproveitando esse assunto, quais eram os nomes das novelas? Tu lembra de alguma dessas novelas que Sei passavam? lá, Gabriela,
Sassaricando. Que mais? Não Que sei, legal. não me lembro, mas, muitas, 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 foram anos, até eu lembro-me que a primeira novela acho que foi a Gabriela mesmo, eu devia ter uns 5 6 anos, Aham. e depois mais tarde voltaram a passar a Gabriela numa nova versão que Sim, voltaram a fazer, isso foi já há pouco tempo antes de eu vir para o Canadá, sim. e entre essas, foram muitos anos de muitas novelas, as novelas famosas daí nós era o que havia para ver. Sim, que interessante, porque eu não sabia que era passado assim em Portugal com o idioma, com a voz original, porque aqui no Brasil a gente sabe que a cultura de novelas é muito forte. E há muitos anos, teatro, a própria dramaturgia como um todo, né? O Brasil é muito forte, ele exporta muito, né? Uhum. Volta e meia acontece o contrário, que os diretores eles vão ficar um período em determinados países para fazer novelas temáticas, né? Então é interessante porque às vezes tem uma novela brasileira que retrata partes de cultura indiana, enfim, tem várias temáticas que acontecem, mas a gente volta e meia escuta do quão forte é isso, e tu tá aqui como prova, né, sei lá, as novelas É. elas são exportadas mundo Foram afora, uma né. grande indústria. Depois, mais tarde, os portugueses começaram também a fazer novelas, e penso que continuam a fazer isso. E agora, claro, já saí de Portugal há 13 anos, não sei ao certo como é que as coisas estão agora, mas por certo bastante diferente, já há muito mais escolha em termos quando chegou a TV Cabo, há Sim. umas décadas atrás, começou a haver Uhum, mais escolhas e portanto as pessoas começaram a poder, ver outras coisas, e mais recentemente com a questão da internet e de todas as opções que nós temos no YouTube, em diferentes, opções de streaming, as pessoas podem escolher outras coisas, mas é provável que ainda haja, muita gente a optar por ver novelas, quer portuguesas, quer brasileiras, mas não sei ao certo uhum. como é que é a situação atual. Sim. Eu vou aproveitar esse assunto, porque a gente falou aqui de Portugal, do Brasil, do idioma, e como eu falei na introdução, a gente vai entrar a fundo aqui, né, agora falando para os espectadores, né, pessoal, vocês que já estão assistindo, esse episódio da Célia vai ser o 5º episódio semanal que a gente está postando e obviamente que sempre existe uma pauta, né, tem itens que eu listo aqui para a gente conversar, mas o intuito é que seja orgânico, então eu vou costurar aqui do jeito que eu achar mais interessante, mas como a gente falou de Brasil, Portugal, da questão do idioma, a Célia é uma pessoa com abrangência internacional, global, mundial, né. E como é que foi o teu aprendizado de inglês, Célia? Porque eu não sei como é que é em Portugal, você já tem isso na escola? Como é que foi o teu aprendizado do inglês na paralela com o português? Como Uhum. é que surgiu o inglês? Então, na escola em Portugal, na altura em que eu estudava, e penso que ainda é assim, era obrigatório que ao completar os 12 anos, quando completássemos o 12º ano, toda a gente tinha que ter aprendido 2 línguas estrangeiras. A primeira língua era introduzida, no 5º ano, e Uhum, a segunda língua começava no 7º ano. E depois, no 10º ano, durante o secunda 10º e 11º, o 12º no meu tempo não era obrigatório uma língua estrangeira, portanto tínhamos mais 2 anos no secundário, em que podíamos escolher uma língua e por norma, essa língua era a que nós tínhamos iniciado primeiro. Era assim como funcionava na altura, não sei ao certo como é, hoje em dia. E então, na época em que como eu já sou um bocadinho antiga, na altura em que eu fui para a escola, o francês ainda era mais importante, era mais relevante ainda em Portugal do que o inglês. E ó, portanto, eu comecei com francês no 5º ano e uhum, depois no 7º tive inglês. 7º, 8º e 9º tinha francês e inglês. E depois uhum, no 10º, continuei com o francês. Portanto, eu tive 7 anos de francês e 3 de sim, inglês. uhum, E foi com esses 3 anos de inglês que eu vim para o Canadá, já depois dos 40 anos, tendo tido 3 anos de inglês na escola, eram 2 horas semanais, eu acho. uhum. Mas pronto, deu umas bases gramaticais e de vocabulário, mais aquele treino que eu falei de toda a série, o seriado, as séries em inglês, portanto, constantemente o nosso ouvido é treinado para ouvir o inglês. A música também, sempre houve muita predominância de música vinda dos Estados Unidos, de Inglaterra,
E, sim. portanto, aliás, houve uma altura que o governo lançou uma lei para obrigar as rádios nacionais a emitirem um mínimo de música, uma percentagem mínima de música em português, porque havia uma Aham, tendência tão forte para passar música estrangeira que eles começaram a obrigar as rádios a passar música em português, pelo menos numa certa percentagem. uhum, E portanto foi assim o meu treino de inglês. Quando decidi vir para o Canadá, fiz alguns testes de inglês, portanto fazia parte do processo de imigração, termos que passar em certos testes. uhum, Lá passei não houve muita dificuldade, mas era sempre um momento assim tenso de fazer o sim. exame e tive que me preparar. Houve um teste que eu até fiz 2 vezes, porque não fiquei muito contente com o resultado inicial, dependendo daquilo que nós, estávamos a candidatar-nos, um resultado podia ser bom ou não, portanto, Sim. dependendo do programa de imigração que estávamos a candidatar-nos. E pronto, e foi assim. E quando vim para cá, custou, custa, uma coisa é nós, conseguirmos ler e entender. Outra coisa é ouvir custa Sim. mais, dependendo do sotaque, e aqui no Canadá é um país, tal como nos Estados Unidos, em que nós temos pessoas de todo o mundo e, Sim. portanto, lido com pessoas com todo o tipo de sotaque, Uhum. e não alguns sotaques são mais difíceis de entender para mim do que outros. Hum, e depois é as expressões do dia a dia, não é, que as pessoas utilizam, que não para nós não Sim. têm tradução direta, Sim. que não fazem sentido. Mais, treinar o cérebro para, ah, traduzir, ou melhor, para não traduzir, né, chegar a um Uhum. ponto em que já não estou a traduzir, e isso leva anos, pelo menos para mim levou anos. Durante muitos Uhum. anos, eu tinha que traduzir de inglês para português e depois de português para inglês para finalmente responder em inglês novamente, né. Sim. Havia Sim. ali um delay. Sim. Hã Hoje já não já dou comigo a raciocinar em inglês, a pensar em inglês. Uhum. Uma coisa que custa mais é o cálculo mental. Cálculo mental em inglês Aham. não dá. O Aham. cálculo mental, a tabuada tem que ser em português. Sim, sim. Tem que ser em português. Mas Isso é isso é legal, engraçado. porque, quando a gente fala de idiomas, existem camadas, né. Como tu Aham. mesma comentou, uma coisa é tu tá na tua casa, num ambiente que tu não vai ter uma interação e tu consumir conteúdo. Tu até pode falar alto, falar sozinho para tentar, mas uma coisa é: "Ok, estou entendendo ou estou ouvindo", tá. Aí depois tem uma camada que é da interação, tá, vou ter que falar com alguém, vou ter que entender, e essas coisas vão evoluindo, porque como tu falou, tem expressões, podem ter gírias, coisas que não é literalmente traduzida, é um contexto, né. Se tu for pegar aquela palavra não faz o menor sentido, mas, hã, se tu deixar de traduzir o literal e entender o que que quer dizer, aí vai. Mas também tem outra camada ainda, que é o momento em que eu me vejo nesse momento, acho que tu já tá, com certeza, há mais tempo nessa estrada, que é, lidar tecnicamente com outro idioma, porque tu ensina coisas de Excel, por exemplo, em inglês, Uhum, né, uhum. então assim, suponho eu que tu aprendeu essas coisas em português, talvez depois que tu foi, não sei, posso estar falando errado, tá, depois tu foi expandir para o inglês. Como é que foi essa virada de chave? Tu começou aprendendo, ensinando Excel em português e depois tu foi para o inglês? Como é que aí já trazendo para o mundo do Excel, como é que foi essa Uhum. questão do idioma? Então, o meu primeiro contacto com Excel foi no meu primeiro ano como professora. Portanto, eu fui professora do ensino secundário, a minha formação foi em matemática, e logo no meu primeiro ano, havia um congresso para professores de matemática, anualmente, e na minha primeira ida a esse congresso, nós tínhamos vários workshops que podíamos escolher e, por qualquer razão, escolhi um sobre Excel, que eu não Uhum. sabia o que era, acho que nunca tinha usado, não sei, talvez tivesse Que ano usado. isso, desculpa? Isto foi em 94. Tá. Então isso Ah, era o Excel 4.0, que era o que existia na sim, época. talvez. Eu só tive noção de versões muito mais tarde. Para mim era Excel, não sabia que havia versões. Hã, Talvez eu tivesse tido algum contacto com o Excel, eu agora que penso na universidade,
Comecei a usar computador só nos últimos anos da universidade, portanto, antes disso não tinha sequer contacto com computador. Penso que tive um contacto mínimo com Excel para alguns trabalhos, mas uma coisa mesmo muito mínima, nem me lembro ao certo o que é que foi que eu fiz. Depois tive esse workshop que me deu uma ideia do que era o Excel, aprendi umas fórmulas básicas, soma, relacionar células com diferentes fórmulas, diferentes operações, talvez a função se, alguns gráficos. E pronto, aquilo não me lembro se foi um workshop de 2, 3 horas ou se foi manhã e tarde, não me lembro, mas aprendi assim, foi o que eu aprendi num dia. Em português? Português, portanto isto foi em Portugal, aprendi em português e foi com isso que eu trabalhei, foi com o que eu aprendi naquele dia, que eu usei de Excel durante quase 20 anos que eu dei aulas depois. Portanto, depois na minha carreira, como professora, usava o Excel para quê? Para calcular médias, para calcular, durante quando estava a corrigir um teste dos alunos, ia dando a entrada da pontuação em cada pergunta, para calcular os totais. Depois Sim. tinha médias ponderadas, para calcular, a média no final, para eu decidir a avaliação de cada aluno. E era uma Uhum. coisa muito avançada, os meus colegas de outras disciplinas nenhum fazia isto. E então eu Sim. chegava às reuniões de professores, quando eram reuniões de avaliação, ainda não era hábito andarmos com os nossos laptops para trás e para a frente. Nós Sim. tínhamos computadores, fixos, desktops na escola que Sim. usávamos, e então eu usava o computador ali ou usava em casa e depois imprimia e chegava às reuniões com as minhas spreadsheets ali todas com os lindos gráficos e as Aham. contas todas feitas e tal. E portanto eu era o suprassumo do Excel ali na Sim. escola. E isso foi o meu É le conhecimento de Excel. Foi o que eu aprendi naquele dia e foi o que eu usei durante 2 décadas. Não tinha noção do que é que o Excel acho que aliás, eu costumo esta história já a contei várias vezes noutras oportunidades. Eu nem a questão, o PROC-V, a função PROC-V, o VLOOKUP, nem essa função eu sabia. Portanto, eu usei o Excel durante 20 anos sem nem sequer saber VLOOKUP, o Sim. PROC-V. Sim. Portanto, foi esse o meu início com o Excel. Quando eu vim para o Canadá, ainda estava neste estado. Depois, a certa altura, eu tive uma dificuldade com a questão da imigração, porque eu vim com visto temporário. Quando foi a altura de renovar o visto, devido às condições económicas da época, mudaram as regras, do Aham. programa de imigração com que eu tinha vindo e ficámos ali no impasse porque o nosso visto a renovação foi recusada e foi-nos dado 3 meses para ou sair, ou ir embora, ou então tínhamos que concorrer a outra coisa para obter um novo visto para ficar. E durante essa época eu estive sem eu neste quando isto aconteceu eu estava a trabalhar, tive que deixar o meu trabalho, o meu marido e eu, os 2 tivemos que deixar o nosso trabalho, porque não tínhamos visto, não estávamos autorizados a trabalhar, portanto tivemos que deixar de Uhum. trabalhar. E enquanto no período de tempo que nos levou a resolver esta situação, uma das coisas que eu tentei fazer foi: "Bom, o que é que eu posso fazer para ganhar algum dinheiro? Eu não posso trabalhar, não posso trabalhar com um empregador aqui no Canadá, mas talvez eu Sim. possa fazer alguma coisa online". Descobri as plataformas de freelancers, Uhum. e o que é que eu posso fazer? Bem, sem algum Excel, eu achava que sabia Excel, ah, vou começar a concorrer a projetos de Excel. E depois de alguma insistência, consegui o meu primeiro projeto de Excel, que não era nada fácil, eu achava que era fácil quando vi a explicação. E eu ofereci o meu trabalho a $5 a hora e disse: "Olha, eu não estou a conseguir trabalhos porque não tenho uma review, Uhum. seria o meu primeiro projeto, se tu aceitares, Sim. eu ofereço-te fazer o trabalho por $5 a hora em troca de uma boa review no final, se gostarem do meu trabalho". Uhum. E assim foi, e olhei para o primeiro quando eu recebi, foi-me entregue esse projeto, e quando comecei a tentar fazer, eu percebi: "Ups, não dá para fazer como eu pensava". Sobre o que era a demanda do O projeto? projeto tinha, um fecheiro com 36, uma pasta de trabalho que vocês dizem, não é? Com Uhum. 36, Planilhas? planilhas, Aham. Como é que vocês worksheets, chamam? Como é que é em português folhas. ficheiros?
Folhas, Portanto, tá. é um fecheiro com folhas. Sim, aham. Hã, e cada planilha tinha o relatório de pagamentos recebidos, portanto, isto era para uma plataforma que vendia cursos de arte online. Aham, E, aham. as pessoas podiam subscrever, por 3 meses, por 6 meses ou mensalmente. E, portanto, aquilo Sim. tinha os pagamentos recebidos todos os meses. Uhum. E, a demanda era perceber quantos clientes novos tinham vindo cada mês, Sim. e quantos tinham desistido, qualquer coisa assim. Uhum. E não sei porquê, quando eu li aquilo, eu pensei: "Ah, isto com o VLOOKUP está resolvido", o qual não. Aham. Eu Sim. percebi que se ti para fazer aquilo como eu tinha pensado inicialmente, eu tinha que escrever uma função com 36 VLOOKUPs, uns Sim. dentro dos outros, mais Aham. 36 if ou se, Sim. função se, Aham. não ia dar. Sim. Multiplicar esses 36 dentro de uma célula não dá. E depois, copiar aquilo por, centenas e centenas de linhas em cada planilha, menos ainda. Sim. E escrevi à pessoa e disse: "Olha, afinal isto vai demorar um bocadinho mais de tempo, não vai ser tão rápido, não dá para fazer como eu pensava". "Ah, eu não tenho pressa, tudo bem". Ok. Foi então que eu comecei à procura na internet e descobri, fóruns de Excel, onde nós fazemos perguntas e as pessoas respondem, Uhum. gratuitamente. Achei fascinante. Hã, e depois mais tarde foi quando eu descobri também os canais de YouTube. Aliás, foi por esta altura que eu descobri os canais de YouTube de Excel, descobri o Mister Excel e o Excel is Fun, foram os 2 primeiros canais que eu descobri e que Sim. comecei a seguir e a consumir, avidamente o conteúdo dali e a aprender, e foi quando comecei a perceber: "Ah, as possibilidades com o Excel são muito mais do Infinitas. do que aquilo que eu pensava", porque eu pensava que o Excel era aquilo que eu tinha aprendido só naquele dia, Sim. que é o que acontece com muita gente, não é? As pessoas aprendem, fazem uma formação e para eles o Excel é aquilo. E foi Exato. exatamente o que aconteceu comigo. E portanto este foi o meu primeiro contacto com o Excel mais a sério, para além daquelas pouquinhas funções que eu tinha aprendido nesse tal workshop 20 anos atrás. Uhum. E por isso é que o meu conteúdo depois mais tarde acabou por ser em inglês, porque na verdade eu aprendi Excel a sério já em inglês. Portanto isto já foi Sim. aqui e já foi aprendendo com canais em inglês. Hum, e foi por isso que eu sinto-me mais confortável a ensinar Excel em inglês, porque Sim. nem sequer sei o nome das funções em português. Português. É. Aham. Que legal. E sobre esse projeto em específico que tu pegou, eu escutando aqui, hã, parece uma solução que tu poderia fazer pelo Power Query, talvez empilhando algumas coisas e Sim, como é que tu resolveu isso na na altura eu ainda não conhecia Power Query, isto foi em 2014, o Power Query estava a estava ser lançado saindo ainda, nessa aham. altura, portanto eu acho que ainda nem havia Power Query ou se havia, estava mesmo só nos primeiros, estágios. Sim. Portanto a solução foi depois com VBA, e o interessante foi: "Ok, como é que eu posso resolver? Bem, se eu tivesse hum, primeira questão, eu vou preciso de uma coluna", eu pensei exatamente nisso, eu tenho que empilhar isto tudo, mas depois tenho Aham. que arranjar uma maneira de definir, cada linha a que folha é que pertencia. Portanto, Sim. cada folha tinha penso que era o nome do mês, a identificação do ano e do mês, Uhum. aquilo eram 3 anos de vendas. Sim. Portanto, como é que eu crio uma linha que me indica o nome da folha? Uhum. Depois, foi assim, eu fui pensando um passo de cada vez e fui procurar a resposta para esse passo. Sim. Fiz pesquisa, às vezes com a ajuda destas pessoas nos fóruns. Uhum. hum, de repente começaram a surgir soluções em VBA. Comecei a descobrir como é que se abria o editor, como é que se criava uma macro, como é que Uhum. corria a macro. Quando Sim. aquilo correu e não deu erro a primeira vez, Sim. foi uma alegria. Funciona! Sim. Hum, e começa a ser viciante, não é? Quando nós começamos Sim. a criar estas automatizações e automações
e funciona, é muito bom, é um sentimento muito É. agradável. E pronto, foi assim como o que é que eu faço agora? Então e agora como é que eu consigo fazer isto automaticamente? Eu não quero estar a fazer isto 36 vezes. Agora como é que eu faço arranjo uma macro que copia, os dados das folhas todas numa só folha, numa só Uhum. planilha. E Sim. pronto, e depois a partir daí, fui resolvendo e consegui, a pessoa ficou, felicíssima, porque depois, ao analisar os dados, percebi que havia ali, comecei a trazer perguntas, então, mas e isto e aquilo? Ah, isso foi porque num dia uma altura eu fiz uma promoção e Hum, depois o preço foi diferente, ou já, pronto, já tinha a ver com as questões lá do projeto, mas sim. ficaram contentes porque eu acabei por trazer questões que eles nem tinham considerado. Uhum. E pronto, isso, esse foi o meu primeiro projeto. Depois, deste mesmo cliente, começaram a surgir outros projetos, e mais tarde, a review que eles me deixaram, que foi muito boa, acabou Uhum. por me dar acesso a outros trabalhos, já depois, mais tarde, quando eu estava a concorrer a trabalhos aqui. Sim. Portanto, depois tudo isto ajudou mais tarde. Que interessante, né. A minha cabeça aqui funciona de várias eu gostaria de pegar, tomara que eu não esqueça, mas tem vários pontos interessantes aí que tu comentou, e eu acho que para de repente quem ou está começando no Excel, que está nos assistindo, nos ouvindo agora, eu achei muito legal isso que tu falou, porque a gente que já é instrutor, a gente já passou por problema e vamos passar por outros problemas que vamos acabar resolvendo, mas muitas vezes quando essas pessoas, digamos assim, profissionais estão começando ou júniores, quando eles veem alguma questão difícil, daqui a pouco eles paralisam porque veem que a solução final pode ser muito grande ou está muito longe. Mas tu Uhum. mencionou, eu dei um passinho e aprendi aquele passinho, aí depois eu dei o segundo, né, então Ah, assim, acho que é é. quebrar o raciocínio em porções menores que tu consegue dar conta, porque senão, Uhum. de fato, vai ficar aquela coisa lá longe que tu não vê alcance e aí daquela paralisa, né. É. E isso é Então válido para muitas situações na vida, por exemplo, a questão do processo de imigração, a mesma coisa. Quando nós começamos a olhar para o que é preciso, ai, tenho que fazer o exame de inglês, tenho que fazer, buscar o registro criminal, tenho que dar prova disto, tenho que juntar este montante em dinheiro, tenho que tratar de vender a casa ou vender os meus bens ou achar uma solução para aquilo. É tanta coisa, tenho que comprar os bilhetes de avião, é sim. tanta coisa, concorrer para o visto e esperar, que se nós tentarmos, visualizar, o final e preocupar-nos com todos esses passos é demasiado. E, portanto, a Uhum. solução é mesmo passo a passo. Ok, uma coisa de cada vez. O que é que tem que ser primeiro? Fazer isto, ok. Agora vou focar nisto. Quando isto Uhum. estiver resolvido, vamos para a próxima. Sim. Aham. Tem que ser assim, e mesmo noutras situações, uma pessoa que esteja numa situação um desafio porque está sem emprego, ou porque tem uma doença, ou porque tentar quebrar o problema em probleminhas, não é? Em pedaços mais digeríveis e tentar Sim. encontrar a solução para uma coisa de cada vez. É uma estratégia que eu uso. Não, e é perfeito, eu concordo plenamente, e eu falo também do local de fala mesmo, às vezes a gente tem uma ideia, tem um sonho, alguma projeção, que se tu for ver do hoje até lá é muito longe. É muito. Então tu tem que passinho, passo por passo, né. E eu quero aproveitar esse assunto, Célia, para te fazer a seguinte pergunta: aqui a gente ainda está falando da Célia enquanto profissional que está aprendendo, né, que está vendo desafios, está evoluindo, mas quando é que aconteceu a virada para a Célia começar a ensinar? Como é que foi essa Hum. virada de chave? Hã, eu já era professora, não é? De matemática, é Em verdade. Portugal era Aham, professora de matemática, portanto já verdade. tinha esta tendência de querer ensinar, mesmo que ninguém queira Sim, aprender. verdade. Hã, não sei ao certo como é que foi que aconteceu o meu primeiro vídeo, acho que eu fiz um comentário num canal que eu seguia e disse: eu resolvi esta situação de outra forma". E a pessoa disse: então podias fazer um vídeo sobre isso e partilhar a tua solução". E eu fiquei com aquilo assim: fazer um vídeo, nunca tinha pensado nisso". E depois estive ali muito tempo a matutar naquela ideia, mas com muito medo por causa do meu sotaque e porque o meu inglês não Ah, é perfeito e porque claro.
eu era muito exigente como professor, era muito exigente com a língua portuguesa. Os meus alunos Uhum. refilavam comigo porque se eles dessem um erro de português ao responder num teste de matemática, eu exigia que eles corrigissem aquela palavra e que escrevessem e que treinassem. Mas isto não é aula de português. E eu dizia, em que aula de português é que tu vais ter a oportunidade de aprender a escrever hexágono? Como deve ser. Sim. É verdade. E portanto, eu era muito exigente com a questão da língua e isso travou-me aqui um bocado em diversos, contextos, e nomeadamente nesse também, não é, atrasou um pouco porque eu tinha vergonha, tinha medo de ser criticada. Nós em Portugal, às vezes somos muito cruéis com quem vem de fora ou com quem está a viver fora e depois vem para Portugal e já fala assim um português esquisito porque já mistura as duas línguas. Ahm, e esse preconceito e essa mentalidade fizeram com que eu me atrasasse um pouco, às vezes, a desenvolver conteúdo e a tomar certas iniciativas. Aqui no Canadá, eu lembro-me que no princípio, às vezes eu não conseguia perceber o que as pessoas diziam quando, sei lá, eu ia a uma loja comprar qualquer coisa e a pessoa estava a explicar e eu não entendia e dizia: "Desculpe, não se importa de falar mais devagar porque eu não consigo entender", e muito envergonhada, e a pessoa: "Ah, não tem problema, a senhora fala 2 línguas, eu só falo uma, portanto", Sim. davam os parabéns por a pessoa falar mais do que uma língua. Portanto, isso ajudou-me a mudar também um pouco a mentalidade e Uhum. pensei: "Olha, se não for para mais ninguém, fica o vídeo para mim, depois mais tarde, se eu precisar da solução, está aqui um repositório das minhas soluções e do meu conhecimento", e foi assim que começou. Uhum. Aí tu falou dessa opção do vídeo. Então a tua primeira eu vou refazer a pergunta que eu fiz antes, porque sim, tu já tinha mencionado, eu também sabia, tu já era professora de matemática. Quando eu falei do ensino, foi o ensino do Excel, no caso, né. Uhum, Então esse episódio que tu tá comentando, a tua primeira teu primeiro ensinamento de Excel em inglês, já foi num vídeo gravado. Tu não uhum. chegou a dar aula de Excel antes para a Não, empresa ou para a turma antes desse vídeo? não. Aliás, eu nunca fiz treinamento corporativo. Tentei essa opção, como parte da minha empresa, da oferta da minha empresa de consultoria. Mas nunca aconteceu, dar um treinamento corporativo para um grupo de uma empresa, por qualquer razão. Entendi. Dei treino tenho um curso online, portanto criei um curso online, hum, dei fiz muitas apresentações em meetups, em congressos e portanto ensinei dessa forma também, Uhum. mas nunca instrutora, portanto, ter o meu tempo ocupado, como instrutora de Excel, nunca aconteceu, foi sempre mais na parte de consultoria que trabalhei. Entendi, entendi. Porque também para eu não me lembro até que ponto eu falei mais a fundo na tua introdução ali no início ou não, mas tu tem a tua própria empresa, que é a Uhum, Solve and Excel uhum. Consulting, ela segue existindo? Sim, continua lá, agora no momento é mais um projeto que está assim, de lado, Sim, dedico algumas horas, tenho clientes ainda da altura em que eu, estava a trabalhar a full time, a tempo inteiro como consultora. Neste momento estou a trabalhar a tempo inteiro para uma empresa, como tenho muitos, chapéus lá, como se diz aqui. Uso muitos chapéus lá, business analyst, portanto desenvolvo soluções para clientes, mas também faço marketing, aliás, foi uma das razões pelas quais a empresa me convidou para trabalhar com eles, foi por eu ser uma pessoa conhecida no mundo do Excel e poder falar da empresa, representar a empresa, enquanto sendo também membro da comunidade Excel, porque eles têm um produto relacionado com Excel. Hum, Preparo treinamento, portanto, fazemos workshops, eu preparo conteúdo e entrego esse treino juntamente com um outro colega meu. Portanto, acaba por ser um trabalho muito interessante porque foi buscar todo o meu background sim. e está a tomar partido de todas as diferentes experiências profissionais que eu fui tendo ao longo da minha vida. E é excelente por isso mesmo. Mas tenho alguns clientes ainda do meu trabalho anterior como consultora que
de vez em quando precisam de assistência nos projetos que eu desenvolvi antes ou que continuam a procurar-me, porque já tentei até passá-los para outros consultores, porque eu não tenho tempo, mas eles não querem. Sim. Faz quando faz devagarinho, faz conforme for podendo, eu espero. Sim, E então vamos que vamos legal. andando. Aham. E dando sequência então, a gente tá chegando no hoje, né, a gente veio contando a Sim. história. E como é que surgiu a interface da Célia MVP de Excel? Uhum. Então, na altura que eu comecei a trabalhar como consultora, eh, portanto, eu vim para o Canadá, tive este contratempo com a imigração, depois, hum, mais tarde essa história foi resolvida, passei por um visto de estudante, na altura em que, estava como estudante, comecei a trabalhar em part-time, nas horas que me eram permitidas segundo o meu visto. Consegui um trabalho, isto foi logo depois daquela história que eu contei antes, não é? E portanto, consegui um trabalho numa empresa de bookkeepers, não sei se aí tem esse, são é parecido com, não é contadores, não é contabilista, é o outro, não Em sei. português aqui do Brasil é contador, contabilidade é a área. É. Sim, é a área, mas aqui no Canadá existem 2 vertentes, é quase eu costumo comparar, é como, médicos e enfermeiros, não é? Então os contabilistas tratam da parte, mais, de impostos, Tá. ah, essa parte mais legal, vá. Ah, depois existem os bookkeepers, que são quem Uhum. faz todo o trabalho anterior de lançamento nos livros, não é? Os bookkeepers, portanto, os Sim, que cuidam dos livros, não é? Dos livros de contas. sim, Portanto, sim. existe uma profissão que é bookkeeper, e, portanto, é mais Aham. aquela questão toda de lançamento das transações nos livros de forma correta e depois, no final do ano, o fechamento das contas para entregar ao contabilista, que depois dá o seu parecer final em termos de como é que as coisas devem ser apresentadas para a parte dos impostos. E Uhum. portanto, eu trabalhei para uma empresa aqui de bookkeepers que usavam o Excel já para uma série de coisas, tinham umas soluções criadas por um outro especialista de Excel, tinham sido criadas uns anos antes, que já automatizavam uma série de coisas, para certos processos da empresa. Mas depois, a dona da empresa precisava que a informação produzida por uma pasta de trabalho, com licença, depois fosse, transferida para a outra pasta de trabalho que dava conta de um outro passo no processo. Sim, E não havia essa transferência, não era automática, não estava automatizada. sim. E então ela pediu-me, "Olha, isto é o que nós temos e agora eu queria que acontecesse aquilo". "Está Uhum. bem, Tá bom. Vamos lá. ok". Comecei a abrir aqueles arquivos e comecei a ver funções que nunca tinha visto na vida. "O que é isto?". Sim. Ver código VBA que eu não entendia, funções que eu nunca tinha visto, large, sei lá, nem sei já que funções é que lá estavam, mas Uhum. coisas que eu nunca tinha visto. E então levei um dos arquivos para casa para treinar e comecei a fazer horas, levantava-me às 4 da manhã para começar a aprender e primeiro com vídeos e depois acabei por comprar um curso, porque percebi que só com peças assim separadas em vídeos eu não ia longe. Uhum. E foi assim, fiz um curso desde que me explicou todas as funções, essenciais, vá, hum, até introdução ao VBA, e foi com isso que eu comecei. E tenho a sensação que fugi da tua pergunta, já não sei qual era a pergunta. Não, tu tá chegando nela. Perguntei como é que Como é que eu cheguei nessa ao tua trajetória MVP depois, não é? exatamente. Então, isto foi depois como eu comecei a desenvolver o meu conhecimento de Excel, foi depois mais tarde, hã, como eu comecei a trabalhar como consultora, teve a ver com depois quando eu acabei este trabalho ao fim do ano e meio, estava tudo automatizado, eu saí da empresa, porque eu não queria ser, bookkeeper, e já não havia mais nada para eu automatizar.
Depois fui convidada para trabalhar numa outra empresa, um amigo meu que soube do que é que eu tinha feito, trabalhavam para uma empresa que compravam e depois vendiam ou alugavam contentores, aqueles contentores que vêm nos navios. O negócio deles era vender e alugar estes contentores que as empresas usam para armazenamento e para transporte, para Transporte, diversos aham. tipos de coisas. E cada contentor tem um número específico, cada contentor tem uma identificação, e eles geriam todo o inventário, as operações, quando que contentor é que sai, em que dia sai, para onde, durante quanto tempo e quando é que volta. Todas estas operações, os e-mails que eles tinham que mandar para o cliente e para os yards, para os lugares onde eles tinham estes contentores lugar. Tudo isto era feito com um Excel, mas manualmente. Copia, cola, depois cria um e-mail, copia, cola. E Sim. a faturação também era toda feita com Excel. E Uhum. então este meu amigo convenceu o patrão a contratar-me para eu automatizar este processo lá também. Fiquei lá durante novamente cerca de 18 meses, até estar a coisa toda automatizada. E depois, por esta altura, comecei a concorrer naquela plataforma de freelancers que eu tinha falado no início. Sim. Quando eu comecei a ver que o trabalho estava a diminuir, que estavam as coisas a ficar já concluídas, e comecei a concorrer a outros trabalhos nesta plataforma e comecei a receber outros projetos por ali. E a ideia era sempre foi eu voltar a um trabalho, corporativo, portanto eu ir trabalhar para uma empresa a tempo inteiro. Eu Sim. nunca tive como, objetivo ter a minha própria empresa. Uhum. Hã, mas as circunstâncias nesta altura foram que, era muito difícil os recrutadores aqui prestarem atenção ao meu perfil, porque é um perfil, complicado, é complexo, não é? Eu não sou formada em análise de dados, não sou e sou formada em matemática, mas, eles viam o meu currículo como sendo professora, Sim. não me Entendi. imaginavam eu concorrer a trabalhos de análise de dados, business analyst, coisas assim, e eles, claro, com tantos outros candidatos com, credenciais mais diretamente ligadas àquela função, é difícil, que prestem atenção ao meu perfil. E Uhum. portanto, isso conjugado com o facto que eu também tinha crianças, 2 filhos, tinha e tenho 2 filhos, mas na altura eram pequenos, tinha 2 crianças pequenas, era conveniente eu trabalhar em casa. Portanto, Sim. juntando essas 2 questões, acabei por trabalhar como consultora em casa, geria o meu tempo de forma mais flexível e para poder acompanhar as crianças e foi assim durante vários anos. Trabalhei como consultora a tempo inteiro. Durante Uhum. esta altura, esta coisa de trabalhar em casa, sozinha o dia inteiro e estar em casa durante a semana, e estar em casa fim de semana, e estar em casa sempre, estando num país onde eu não tenho mais família praticamente. Tenho aqui um tio, mas não temos muito convívio, portanto somos nós os 4 aqui em casa, não temos muita vida social para além de nós os 4 e tornou-se muito monótono estar aqui, sempre Uhum. no mesmo sítio. Eu senti necessidade de procurar interações com conhecer outras pessoas e tive a ideia de usar o Excel como ponto de partida para isso. Inclusivamente a comunidade brasileira teve um pouco de culpa nisto. Por esta altura já tinha tomado conhecimento de várias pessoas da comunidade brasileira, de Excel, que Quem, por conheci exemplo? então, o Oz do Soleil, que não é brasileiro, como toda a gente sabe, um dia foi palestrar no Excel Weekend. Do Cristiano Galvão, aham. Sim. A certa altura eu cheguei ao canal do Oz do Soleil. Penso que o Bill Gellan terá comentado qualquer coisa sobre o Oz do Soleil num dos vídeos e eu fui ver quem é este Oz do Soleil. Estando lá, o Oz do Soleil falou: fui ao Brasil e não sei o quê. Ao Brasil? Como assim ao Brasil? Eu tenho Aham. família no Brasil, tenho uma tia que foi para aí, teve muitos filhos e tenho muitos primos aí no Brasil, em São Paulo. Como assim? Eu comecei a explorar. Disse,
eu gostava de conhecer esta gente, como é que e nunca fui visitar a minha família e tenho família em São Paulo e há este evento em São Paulo e comecei a explorar, comecei a seguir estas várias pessoas, a Karen Abessia, a Viviane Martins, ai, Alessandro Trovato, Trovato, hã, aham. foram talvez estes os primeiros, o Luís, lembra-me, ajude-me aí o nome, Luiz Gustavo, aham. Luís Gustavo, sim. Aham. Ah, depois mais tarde tantos outros, todos os outros que Sim. nós agora conhecemos, mas comecei por aí. E comecei a interagir com todos estes, especialistas de Excel através do LinkedIn, o Uhum. Cristiano Galvão, depois conheci o Cristiano Galvão, a Lígia Galvão, Aham. hã, e a certa altura eu pensei em ir, ao Excel Weekend, penso que era o 5. Cheguei a inscrever-me, mas depois acabei por cancelar, porque a viagem é muito longa, é muito mais cara do que o que eu pensava, Uhum. e não fui, nesse ano não fui. No ano seguinte, o Cristiano acabou por me convidar para eu ir palestrar, porque depois no ano seguinte eu já fui convidada para palestrar, em Londres. Depois posso contar como é que foi essa história também. Mas tu Mas e ainda não era então MVP nisso tudo? ainda não é MVP nisto tudo. O que é que aconteceu? Porque é que eu digo que a comunidade brasileira depois teve um pouco de culpa nesta história toda, de eu acabar por me tornar MVP? Quando eu comecei a conhecer todos estes criadores de conteúdo e a ver a interação que havia entre eles, faziam lives conjuntas, hum, toda esta interação que havia entre eles, eu pensei: será que há alguma coisa assim parecida aqui no Canadá? Será que há outras pessoas que criam conteúdo, que ensinam, que gostam de Excel? E então fui procurar eventos de Excel aqui em Toronto. Nesta altura que eu estava assim a sentir esta necessidade de sair de casa e de conectar-me Sim, com outras pessoas. Encontrei um meetup de Power BI, que era o nome na altura do Power Automate, Power BI, sim, Flow e Power Apps, acho que era assim o nome. sim. Eu nem sabia o que era Power Apps. Power BI tinha uma ligeira ideia e pensei, Power Apps se calhar tem a ver com Power Query, é Power Applications Power. Sim, Não Power sei. Platform, aham. Não sei o que é, mas vou. Uhum. Foi assim. Vou a esta coisa a ver o que é que acontece. Sim. E então encontrei esta comunidade que 2 MVPs aqui em Toronto que geriam este grupo, que reuniam, penso que mensalmente, traziam convidados de várias empresas, e inclusivamente às vezes a Microsoft, porque inclusivamente as reuniões eram na sede da Microsoft na altura em Toronto, Uhum. e comecei a aprender sobre estas outras ferramentas e gostava de ir e de conhecer outras pessoas, de passar aqueles momentos, havia a parte de networking, era muito agradável e a certa altura eu comentei com um dos organizadores que, era bom que houvesse uma coisa destas, mas para Excel, não há nada sobre Excel aqui, não. E ele disse, então por que é que não crias tu um grupo para Sim. Excel? Ok, Tá para, bom. para de te queixar. Se tens um problema, podes criar a solução, não é? Aham. E foi assim, então tá bom. É uma ideia, acho que sim, tá bom, Claro. vou fazer isso. E foi assim que eu criei o grupo de Excel. O Meetup de Excel começou com sessões, em pessoa, portanto eu segui o mesmo formato que eles estavam a usar na altura, isto foi em 2019 que eu comecei. Uhum. Hum, organizava estas sessões uma vez por mês, em pessoa. Começaram por ser nas lo na co consegui através de um deles, um contacto da Microsoft, e então a Microsoft tinha lojas nos centros comerciais que agora já não tem. Uhum. Quando chegou a pandemia, eles fecharam as lojas todas Sim. e não voltaram a abrir, mas na altura tinham as lojas e por trás da loja tinham por trás do balcão tinham um espaço tipo para workshops e pequenas conferências com cerca de 30 lugares no máximo.
Uhum. E então eles cederam-me esse espaço para eu, organizar estas sessões, e as pessoas começaram a aparecer, comecei a anunciar, no Meetup e no LinkedIn, e várias pessoas começaram a comparecer nestas sessões, e, a certa altura, um dos membros do tal do outro grupo de Power BI, que eram os 2 MVPs, um deles sugeriu, a nomear-me para MVP, por causa desta iniciativa. Por esta altura, eu vi um post de alguém a anunciar que ia haver uma conferência de Excel em Londres, que se ia chamar Global Excel Summit, e que estava a ser criada pela primeira vez e que, estavam à procura de palestrantes. E o meu primeiro instinto foi escrever ao meu primeiro professor, aquele curso de Excel que eu tirei, ah, foi com uma pessoa de Londres, e eu escrevi um e-mail e disse: "Olha, vai acontecer este evento, se calhar tu estarias interessado em palestrar". Mas esta pessoa trabalhava na área da banca, tinha estes cursos com um projeto à parte, mas ele era muito ocupado com o seu trabalho, full-time, nem sequer me respondeu. E passado uns dias eu pensei: "E se eu concorresse?". Sim. E resolvi mandar uma proposta: "Olha, apresentei-me, sou Célia, tenho este é o meu background, este é o meu percurso, gostava de, apresentar sobre este tópico, assim, assim". E fui aceite para essa primeira edição do Global Excel Summit, que ia acontecer em abril de 2020. E Em acabou não janeiro acontecendo. em janeiro de 2020, ah, fui palestrar então ao Excel Weekend, no Aham. Excel Weekend 6. Por Sim. esta altura, penso que foi um pouco antes de eu ir ao Brasil, foi quando uma destas pessoas um destes MVPs do outro meetup me contactou e disse: "Eu gostava de te nomear para MVP, porque tu estás a fazer este grupo a gerir estas sessões todos os meses, a desenvolver esta comunidade. Estou a ver que estás a ter participação porque viu, eu a anunciar que ia palestrar no Brasil e que ia palestrar em Londres". Hum, e eu disse: "Como assim? Mas o meu canal de YouTube só tem cento e poucos subscritores", porque eu estava Uhum. a comparar o meu trabalho com o trabalho de outros MVPs que são mais conhecidos pelo trabalho que fazem em termos Sim. criação de conteúdo, e que Uhum. tinham milhares e milhares de seguidores. Mas a verdade é que a Microsoft, atribui o prémio, por muitas razões diferentes, e cada Sim. pessoa, é analisada de forma individual, sem este tipo de comparação com: este tem 100.000 seguidores, mas aquele só tem, 100". Mas, no entanto, Sim. está a ter um grande impacto na comunidade local. Sim. E portanto eles analisam todas estas diferentes circunstâncias, que eu na altura não tinha esse entendimento, e portanto achei que era muito pouco provável eu, ganhar, esse prémio de MVP, mas aceitei o desafio e apresentei a minha candidatura de qualquer das formas. E portanto foi por eu ter dito: "E se?". E se eu Sim. criasse um grupo de meetup? E se eu me propusesse para apresentar, lá em Londres? Depois em Londres acabou por, o evento ser cancelado, Uhum. porque foi logo a seguir à quando a pandemia Pandemia. começou. Depois Uhum. acabou por ser foi adiado várias vezes, acabou por acontecer em fevereiro do ano seguinte, 2021. E Uhum. desde então eu tenho apresentado, portanto este ano já vai ser, penso que é a sexta edição do Global Excel Summit, e eu tenho Uhum. apresentado em todas as edições desde a primeira. O que Parabéns. obrigada, Parabéns. é extraordinário, eu acho, Olha, acabou eu por eu vou pegar essa tua resposta, porque, o pessoal que assiste aqui o podcast já sabe que existe esse quadro e eu te comentei também que a gente teria esse momento que eu faria a pergunta do momento if else, né. O uhum, que que aconteceu que nessa situação tu poderia ter ido para um lado ou para o outro? Tu mesma acabou de falar: "E se, e se, e se", né, então, é um empilhamento de coisas, né, mas se tu fosse não precisa ser esse exemplo, mas me saltou como uma resposta
Já a Uhum. pergunta que eu nem tinha feito, né, se tu É, fosse escolher da tua trajetória pessoal, profissional, qual foi a tomada de decisão ou qual foi o momento, o que que tu traria desse momento pivotante, assim, na tua carreira, desse if else? sim, há vários momentos, um deles realmente este, né, hã, eu lembro que cheguei a casa e disse ao meu marido: "Olha, eu estou a pensar em fazer este grupo, assim, assim, assim". "Oh, lá estás tu, vais-te meter em trabalhos, isso vai-te dar muito trabalho e já tens tanto trabalho e vais estar fora de casa e não sei o quê". Mas eu quero fazer. Eu acho interessante, ter esta oportunidade para conhecer outras pessoas. E quando eu tenho vontade de fazer uma coisa, não penso no trabalho que me vai dar, ou penso muito pouco, penso infelizmente. Se calhar devia pensar mais. Mas a verdade é que quando nós fazemos as coisas por gosto, não em Portugal diz: "Quem corre por gosto não cansa", não é? Há um ditado que Aham, diz assim. Quando fazemos as coisas por gosto não custa. E nós nunca sabemos o que é que pode acontecer quando nos colocamos, em frente das situações, quando nos oferecemos para desenvolver um projeto. Portanto, eu não faço ideia se eu não tivesse começado esta comunidade, se eu não me tivesse proposto hum, para palestrar. sim. Hum, não faço ideia. Penso que Foram a os minha carreira passos seria de completamente diferente, não sei. ah, foram os passos de coragem aonde estava o teu entusiasmo É, naquele momento, né. se eu não tivesse aceitado, não tivesse aceito, não tivesse acreditado na questão quando alguém me disse: "Ah, tu podias ser MVP", como assim? Não, acho que não. Mas pronto, depois se tu dizes, vou botar fé, como dizem aí no Brasil, bem. Sim, vamos botar fé. É verdade. Inclusive, pessoal, para quem não sabe, a Célia contou a história dela como MVP, mas para quem não sabe, o programa MVP, claro que tu tem que ter uma certa abrangência, tu tem que ter coisas já no teu currículo, né, que demonstrem que tu ou na comunidade local ou internacional, porque isso é uma outra coisa, né. As pessoas escutam o termo MVP e claro, é a no fi quando tu acaba sendo nomeado, é uma coroação, é uma nomeação de coisas de fato que tu fez, mas como tu mesmo comentou dos canais, quando a gente vai se comparar com os grandes players, com os grandes nomes, a gente se acha pequenininho, né. Só que muitas vezes tu não tem que comparar no cenário global, tem que comparar o que que tu tá fazendo, e a Microsoft olha, porque acho que na própria descrição do título, quando vem, fala que tem uma pessoa que, colabora com a comunidade, fala tanto local, nacional, internacional, claro que ele abre esse leque, mas se tu já é uma pessoa que já consegue contribuir localmente, tu já está sendo um promotor da 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 tecnologia. ferramenta, da educação, da melhoria, né. E da mesma forma que a Célia contou a história dela, eu não vou contar a minha, mas a minha madrinha, quem me nomeou para o programa de MVP, foi a Célia, né, então já te agradeci muitas vezes, né, Célia, muito obrigado. Tô com aqui, ó, tá limpinho aqui ainda, eu nem botei em outros lugares ali, a primeira tá aqui já, né, É, a minha está e lá é em muito cima, não sei legal se porque consegue ver, está ali. sim, o teu tá lá, tá a plaquinha também, aham. É. Aí, agora foi. É. Isso aí é para encorajar as pessoas, porque a gente é o teu exemplo, fazendo as coisas que a gente gosta, o ditado português que tu falou: "Quem corre por vontade não cansa", né, é aquilo que eu falei, se a gente tá no nosso entusiasmo, na nossa vontade, tu vai fazer, e a gente nunca sabe o que que pode acontecer daquilo. A gente pode achar às vezes que fez um vídeo pequeno ou curto, nem dá bola, alguém olha, alguém acha interessante, alguém te indica para um trabalho, te põe em conexão com outra pessoa, então assim, se eu puder usar o teu exemplo aqui, passar pelo meu filtro, né, que também são coisas que eu faço, é que a gente faça as coisas que a gente gosta, porque quando a É, gente está nesse intuito, né, claro, tu tem que estudar, tu tem que, entender, né, não é só fazer solto assim, se tiver um estudo, tu demonstrar qualidade, fizer uma coisa com engajamento, não tem erro. Alguma é. coisa vai dar certo em algum momento, né. Há pessoas às vezes que, me procuram e perguntam: "O que é que eu tenho que fazer para ser MVP?" E eu costumo dizer: "Não é assim, é ao contrário.
O que que tu já está O fazendo, que é né, que que já está pode fazendo, o que é que porque se tu tiveres que trabalhar para ser MVP e tiveres que te forçar a fazer uma coisa que não gostas, o prémio sim, só é válido por um ano. Todos os anos sim. nós temos que mostrar o que é que fizemos no ano anterior, nos passados 12 Uhum. meses, e a Microsoft decide se, nós somos merecedores de receber o prémio por mais um ano, todos os anos. Portanto, se eu estiver a trabalhar, só para, o reconhecimento, mas se me forçar a fazer uma coisa que eu não goste, não é sustentável depois continuar a fazer isto por anos a fio, não é? Sim, Portanto, tem mesmo é ao contrário, nós fazemos por gosto e somos pessoas que há pessoas que só fazem se receberem algo em troca, não é? sim. Todos os louvores para essas pessoas, eu gostava de ser assim um bocadinho mais. Talvez tivesse outro tipo de vida se o meu, a minha forma de ser e o meu raciocínio fosse mais assim, mas infelizmente não é a minha personalidade, não é assim. Eu faço quando gosto e porque gosto de resolver os problemas, porque gosto de aprender e eu costumo dizer que se houvesse um trabalho em que a função fosse aprender e me pagassem para aprender, para mim era só Perfeito. para aprender, só por aprender, para mim estava perfeito. Sim. Era o trabalho Le ideal. E portanto é assim, a pessoa faz, mostra e depois realmente é uma questão de alguém notar o trabalho que nós fazemos. No meu caso, as pessoas notaram o trabalho que eu estava a fazer, mesmo sem eu ter notado e sem eu ter dado valor ao que estava a fazer. No seu caso, eu também vi, todo o trabalho que você estava a fazer em diversas frentes, de desenvolvimento da comunidade e até em áreas muito originais, diferentes do que outras pessoas fazem. Uhum. Mas já tive casos de pessoas que me procuraram, e disseram: "Olha, este é o que eu estou a fazer, será que, isto seria merecedor do prémio MVP? Será que tu me poderias Uhum. nomear?" E então eu inicio uma conversa sobre esse tema e realmente tenho descoberto pessoas que fazem um trabalho incrível, mas como, não faz parte da iniciativa deles exporem-se, muito online ou até faz pessoas com canais com páginas e grupos de Facebook com centenas de milhares de pessoas lá e a ajudar, mas que eu nunca me cruzei, por qualquer razão, nunca Sim, aí apareceu é no meu feed, não é? Nunca me cruzei com o trabalho deles, eu não sei. Portanto, as uhum. pessoas também podem ter essa iniciativa, mas realmente tem que ser do ponto de já está feito, o que Sim, é que será que é merecedor do reconhecimento? Não é começar agora a fazer algo para trabalhar para o prémio, não funciona, concordo, no meu ponto de concordo. vista. Célia, outra pergunta, né, uma das grandes dos grandes feitos que tu comunica aqui, que tu diz da tua foi a criação da tua comunidade, né, do teu meetup aí de Toronto. Eu também já fui convidado, né, a gente já falou sobre a história do Excel, sobre os manuais, né, mas sobre esse período todo, o que que te chamou a atenção? Que episódios, que pessoas, que coisas que aconteceram que tu lembra: "Mas isso aqui foi diferente", Hum. nessa história toda do meetup de Toronto aí? Todos os convidados são excelentes. Eu costumo até dizer que é um projeto um bocadinho egoísta, porque eu tenho a oportunidade de cada vez que vejo alguém a falar de algum assunto que me interessa, eu convido a pessoa porque quero aprender. Sim, E então, mas não aprendo sozinha, aí é que está, ofereço, a oportunidade de outras pessoas, ouvirem o ensinamento através de tudo o que fica gravado. Ofereço a possibilidade que às vezes as pessoas não têm, noutros ou nunca pensaram nisso, de se exporem e de se apresentarem como palestrantes, sim, também há um espaço para isso. sim, E há vários casos de pessoas que foi a primeira vez que já tinham canais de YouTube, por exemplo, com muito sucesso, mas que nunca tinham feito uma apresentação ao vivo, e para eles que é foi, diferente, né? foi um desafio Uhum. e foi bom poder proporcionar essa oportunidade. Mas de todas as edições, se eu tiver que escolher uma, assim, por ser diferente e especial, foi uma que eu fiz em 2020, talvez? 2020, penso que foi em 2020, eu depois posso procurar esse episódio até para pôr o link, se for o caso disso. Uhum. Hum, Descobri que havia o Spreadsheet Day, o dia das planilhas, não é? Há um dia internacional de spreadsheet.
sim. que foi criada por uma MVP, que é a minha vizinha, por sinal, Deborah Dalglish. Ela vive aqui em Mississauga, onde eu vivo, nos arredores de Toronto. Há todo um processo para criar o Dia Internacional de alguma coisa, e ela criou o Sim, Dia Internacional da spreadsheet, e escolheu 17 de outubro, por ter sido o do quê? VisiCalc. O Do VisiCalc. lançamento da primeira o Ah, lançamento da primeira spreadsheet. aham, E portanto esse é o Dia Internacional de Spreadsheets. E eu, quando descobri, achei uma ideia muito engraçada e decidi fazer um programa especial no Meetup, de celebração do Spreadsheet Day nesse ano. aham, E nessa altura eu tinha muita insegurança sobre contactar pessoas diretamente e, estava ainda assim, como dizemos em Portugal, muito acanhada. E sim. contactei com o Bill Jelen, com quem eu já tinha alguma confiança, e e sim, olha, e disse: "Olha, gostava de fazer uma coisa especial para o Spreadsheet Day, mas não sei muito bem o quê". E ele, que tem uma rede de contactos extraordinária e que é uma Aham. pessoa ultra generosa, convidou, que assim: "Eu arranjo os convidados, vamos fazer esse episódio, vamos fazer essa sessão". E então convidou, hã, hã, o nome, hã, se calhar tu sabes, ele fez parte da equipa que lançou o VisiCalc. Dan Hã, Bricklin? não, o que fazia o marketing. É o Dan Filestra. Esse, exato. Aham, Então, Dan Filestra. aham, Hã, eu sou péssima para nomes, eu tenho é um grande problema que eu tenho. Ele tem um contacto direto com o Dan Filestra, convidou o Dan Filestra, que foi a nossa, pessoa que que foi responsável pelo marketing de todo, do lançamento do VisiCalc, que foi ele que interagiu com o Steve Jobs para conseguir que o VisiCalc fosse, lançado juntamente com um dos Apple. Hã, e que foi o que fez o sucesso do Apple e do VisiCalc, né, serem lançados em conjunto. Hã, essa pessoa, bom, eu tenho é uma história muito interessante, todo o trajeto dessa pessoa. Convidou o Rob Collins, que, fez parte portanto, o Dan Fawster a certa altura trabalhou para a Microsoft, hoje em dia já não trabalha, é o criador do Solver, hã, sim, que ainda é um hoje se gênio. utiliza no Excel, mas a Sim, versão que nós utilizamos no Excel é uma versão, a versão que está disponível no Excel é uma versão muito limitada daquilo que depois é possível comprar sim, através da empresa dele. aham, Um, a Rob Collins, que fez parte também da equipa de Excel durante muito tempo e que fez parte da criação, se não estou em erro, das pivot tables, da criação das pivot tables e do que Power, legal. e penso que depois do Power Pivot. Portanto, está relacionado com essa área do Uhum, Power Pivot e da análise de dados. E depois convidámos também um membro, um outro membro da equipa atual de Excel, que na altura depois falou mais sobre hum, sobre a parte mais atual do Excel. Na altura havia muito ênfase no Excel Online, era a grande sensação da altura. E então, eu na altura não sabia fazer uma live ainda. Isto foi já durante, já não sei ao certo, penso que foi já durante a pandemia. aham, Mas eu ainda, por qualquer razão, não sei já como é que foi. Sei que eu não tinha a pedir a ajuda ao Cristiano Galvão. O Cristiano Galvão tinha uma conta de StreamYard, e aham, então ele é que ajudou com a parte da que da legal. produção. E Sim, então nós fizemos até, penso que até na altura nossa, fizemos emissão através do canal, do meu canal do Meetup, porque eu tenho o meu canal de YouTube só dos meus tutoriais, e depois criei um canal separado só para o Meetup, uhum, e acho que fizemos a emissão pelo Meetup e pelo canal do Cristiano.
E na altura até os convidados estavam fascinados, porque nunca tinham participado de uma sessão assim como esta que nós estamos a fazer, que tem estes bastidores, tem esta tecnologia de bastidores e depois apareciam os banners com os comentários das pessoas Sim. e o Cristiano Galvão é que tomou conta de tudo isso, que eu não na altura depois mais tarde acabei por usar o StreamYard e fazer esse tipo de trabalho também mais tarde com Aham. noutra circunstância, mas aquele para mim eu tinha visto outras pessoas fazerem, mas nunca tinha feito e estava com receio de não conseguir fazer tudo. E então foi Sim. bom porque assim eu fiz parte, tomei conta da parte da entrevista, tivemos estes convidados todos durante 1 hora e foi, está lá ainda disponível Claro. para quem quiser ver. Só para eu entender, porque claro que eu já ouvi falar do Dia Internacional das Planilhas Spreadsheet Day, que é o 17 de outubro, né, mas eu não sabia, porque, assim, notícias de internet, quando tu vê alguma coisa, tu não sabe o que que é fato ou não, então, Uhum. eu achei que era falado como se fosse o Dia Internacional, mas, tipo, legalmente Existe, é instituído esse isso, Dia Internacional das Planilhas. sim, 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 sim. Nossa, eu não sabia que era oficial nesse nível, eu achei que É, é, era é. uma coisa da comunidade, sabe. Não, existe, há mesmo, não sei onde é que isso está registado, onde é que isso tem que se Sim, sim. registar, cadastrar, como vocês dizem, mas está. Existe um processo para Que criar legal. o Dia Internacional de Ó, tu já alguma coisa. mencionou alguns nomes aí que eu vou acabar convidando também para conversar aqui em algum momento no futuro, depois eu vou pegar contigo ali. Uhum. E Célia, pra gente se caminhando, para eu respeitar o teu tempo aqui também, a gente geralmente deixa em torno de 1 hora e pouquinho, um pouquinho menos, um pouquinho mais, né, mas pra gente, a gente falou de toda a tua trajetória, chegamos meio que no hoje, né, e aí eu vou aproveitar e fazer um link aqui. Nós 2 somos MVPs, nós 2 também fomos colegas num curso do Gerson, aqui do Brasil, Ah, né, sim. Gerson Virguts, que é MVP também, ele já foi muito focado em Excel, acho que quem é do mundo do E Excel e Power dos BI. dados, se não passou, vai passar por esse trajeto que é Excel, aí tu começa a conhecer Power BI e hoje em dia não tem como tu não falar ou não estar imerso em coisas de inteligência, artificial, né. Uhum, Então por que que eu fiz esse link nosso de sermos colegas? Porque nós somos colegas, aí isso é pra galera entender também da abrangência e da amizade que se forma, né. Todos eu ainda não era MVP na época, mas nós como MVPs aprendemos um do outro, né. Tipo, nós fomos colegas, eu e a Célia, aprendendo do Gerson, que também é MVP. Então, assim, cada um tem uma expertise maior que o outro, a gente está sempre se ajudando. Esse é o legal da comunidade, né? Que a gente se ajuda, tem coisas que um sabe mais que o outro, que indica, fala como é que resolveu, indica uma pessoa, uma plataforma. E eu queria saber de ti, Célio, o que que tu tem visto hoje, né? Claro que eu como recém-chegado no programa do MVP, a gente vê coisas por dentro, né, estando do outro lado, claro que tudo sobre um NDA, mas do que tu tem visto, não sobre essas coisas dentro do caso do Copilot em específico, mas da inteligência artificial. Como é que tu tem visto isso? Tu que veio da matemática, contou pra gente aqui ao longo do episódio, né, o teu trajeto, o que que tu tem visto? O que que tu tem se empolgado? O que que tem te assustado? Como é que tu tá vendo essa interface do Excel com a inteligência artificial? hum. Com a inteligência artificial em geral, isto ainda antes de ter vindo para o Excel, da inteligência artificial ter vindo para o Excel, desde o princípio, até por ser educadora, não é, por ser professora, tive sempre uma grande preocupação sobre, foi uma das minhas primeiras reações, foi: "Ok, o que é que vai acontecer ao cérebro humano, ah, Uhum, se nós deixamos de precisar de pensar, deixamos de precisar de criar as soluções por nós, o que é que vai acontecer ao cérebro humano?" Hum, e portanto tenho sido uma adotante assim lenta. uhum, Utilizo alguma inteligência artificial, não, mas muito pouco comparado com outras pessoas. Hum, Tenho tomado iniciativas, aliás, como aquela que tu referiste, de me inscrever no curso do Gerson para tentar perceber o que é que está a acontecer, o que é que está a ser feito, o que é possível. Por qualquer razão, e eu, apesar de eu gostar muito da automação, por uhum, qualquer razão, estou com uma certa resistência, em adotar a IA para automatizar coisas por mim, por diversas razões. Acho que uma parte tem a ver com a exposição que nós temos que dar da nossa própria vida e das nossas uhum. credenciais a todo nível, não é? Se eu quero criar uma automação, eu tenho que dar as minhas passwords, eu tenho que dar uma série de detalhes que eu não sei para onde vão, não sei quem é que vai usar. E portanto,
E depois é assim, há um vídeo que eu vi a certa altura de alguém a falar da IA, em que era, qualquer coisa do género. Esta pessoa a fazer de conta que era a IA a falar com outra pessoa e dizia: mas eu, se tu quiseres, eu posso resumir, não sei o quê. Não, mas eu não preciso, eu já entendi. Mas se tu quiseres, mas se tu quiseres, eu posso fazer um desenho para ti. Mas eu gosto de desenhar. Sim, sim, E eu é a mesma sim. coisa, eu gosto de automatizar. Sim. Eu gosto de escrever código, eu gosto de descobrir como é que as coisas funcionam e de fazer as coisas funcionar por mim. E portanto a IA está a roubar isso, de certa forma, não é? Eu sinto isso. Hum, É útil, é. Já aconteceu, e cada vez mais dou por mim que tenho um trabalho para fazer, sei o que é que preciso de fazer e sei mais ou menos o código que tenho que escrever, mas cada vez mais dou por mim a pedir à IA para escrever o código por mim, em vez de eu escrever eu própria. Sim, E é sim. muito agradável. Está feito, vamos, passo à frente. Sim, eu percebo o que está aqui, está certo, avançamos e, portanto, eu faço o trabalho mais rápido. Uhum, Mas cada vez que eu faço, escolho esta opção, os ligamentos, as conexões do meu cérebro estão a perder força, não é? Eu sim, tenho noção sim. disso. E portanto, não há volta a dar, é uma coisa que está aí, vai Uhum, nos afetar. Não estou contra a IA, não estou a dizer que uhum, deveríamos desligar a IA, estou perfeitamente ciente de que não há volta atrás. Estou uhum, preocupada com o que é que vai acontecer, acho que vai haver uma grande, revolução no mercado de trabalho. uhum, Ninguém sabe qual vai ser a solução para isso. Não é o mesmo tipo de revolução que aconteceu anteriormente, em que as pessoas saíam de uma área de trabalho para irem para outra área de trabalho. Segundo dizem os uhum. experts, todas as áreas de trabalho vão ser impactadas e, portanto, se for esse o caso, não há muito por onde ir, para onde ir, né? Sim. Portanto, acho que vem aí uma revolução, para a qual nós não estamos preparados, porque ninguém sabe ao certo como é que vai ser. Ninguém sabe, quais é que vão ser, as soluções, quais é que vão ser, qual é que vai ser o desenvolvimento natural de tais circunstâncias. Hã, maneira que, olha, são tempos de ansiedade, eu acho. Eu, pelo menos, sinto-me muito ansiosa às vezes com ele, até porque tenho 2 filhos que estão, um na universidade e o outro a entrar para a universidade no ano que vem. A Uhum, minha filha a entrar para a universidade no ano que vem. Em ambas as áreas, perfeitamente, possível de serem substituídas pela IA. E uhum. portanto eles estão a estudar para algo e eles próprios estão a começar a ter consciência disso, que estão a investir Sim. o tempo, o dinheiro, o esforço para aprender algo que não sabem se alguma vez vão utilizar, vão ter a Uhum, oportunidade de utilizar. Ah, sim. é assim, eu não quero soar, toda a gente está muito entusiasmada com a IA, toda a gente, Uhum, é incrível, qualquer pessoa que goste de tecnologia, que admire tecnologia, não tem como não ficar, deslumbrado com, sim. o poder que tem. Mas também estou bastante preocupada mas não adianta estar preocupada, é daquelas coisas, é um passo de cada vez. Sim, sim. Aquela coisa de um passo de cada vez. Ah, Se calhar era uma situação em que, vale a pena investir e tentar estar uns passos à frente de outras pessoas para poder tomar partido daquilo que se pode aprender e enquanto ainda se pode, ser valorizado, trazer valor Sim. às companhias por ter conhecimento na área do IA. Acho que Uhum, quem consegue, estar nessa vanguarda, está de parabéns e acho que vai ter resultados, colher resultados desse conhecimento e desse esforço. É um esforço incrível que está a ser pedido às pessoas para conseguirem manter-se atualizadas, porque as coisas, é, o que era ontem já não é hoje, o que era hoje é de verdade. manhã já não vai ser logo à tarde. De maneira que estamos a viver assim momentos estamos no meio de uma revolução incrível e nós É, não nos é, apercebemos, se calhar, o quão revolucionário este tempo é. é. Eu acho que só o tempo vai dizer, porque é que nem tu falou, a minha opinião é
é inegável que pode trazer benefício, só que também vai ter algum rebote, algum efeito que a gente ainda está tentando entender, e acho que a gente aqui no Brasil fala, né, com o tempo as melancias se ajustam, né, na carroça conforme tu vai andando, então assim, pode haver certas previsões que podem acontecer, pode acontecer uma coisa que a gente nem está prevendo, então assim, nós que somos da tecnologia, a gente não tem muito como fugir do tentar tentar mesmo, porque hoje em dia não dá para ficar atualizado. De um dia para o outro já saiu um modelo novo de não sei quem e da Anthropic, já saiu da OpenAI, e aí a Google lançou um modelo novo disso e daquilo. Então, assim, a gente que repassa informação, né, claro que a gente tem que aprender também, mas a gente também está no papel de ensinar algumas coisas, é uma missão, assim, que é diária praticamente, né. Mas não é só para quem está na tecnologia, porque existe também a Sim, questão da robótica, não é? E neste momento os robôs estão a ser treinados para fazer trabalho doméstico. Portanto, pessoas sim, cujo trabalho é fazer trabalho doméstico, é fazer trabalho de limpeza, é fazer trabalho num restaurante, é fazer trabalho manual. sim, Todos esses trabalhos estão em risco também. Portanto, não é só a sim. questão, os da tecnologia primeiro, serão Uhum. substituídos primeiro, segundo dizem todas as previsões. Alguns já estão a ser substituídos, de facto. Ahm, ah, Customer service, portanto, apoio ao cliente também, Sim, está a ser massivamente ah, substituído, toda esta área substituído por inteligência artificial, mas toda a questão da robótica. Eu no outro dia até vi um comentário, quer dizer, um robô está a ser treinado, seguindo gestos de pessoas, não é? Portanto, está ligado a um sim, sistema que é dado a uma pessoa e a pessoa, enquanto executa a tarefa, o robô, registra aqueles movimentos e começa a criar as sensibilidades e, todo o movimento que tem que fazer para aquela tarefa. Mas depois o que me fez, perceber ou começar a tomar noção da dimensão disso foi que, a pessoa disse: "Quando este robô aprende, milhões de cópias deste robô aprendem em simultâneo, porque o código sim, é o sim, mesmo". Portanto, um sim. aprende, mas de imediato não é por Todos a de imediato podemos criar quantas cópias quisermos de robôs a uhum, fazer a mesmo que sabem que têm o mesmo conhecimento daquele robô. sim. Portanto, veremos o que é que vai acontecer. Veremos, é. E falando em veremos, Célia, para a gente concluir aqui o episódio, eu queria te agradecer pelo teu tempo. Para quem não sabe, pessoal, a gente está gravando, é domingo hoje, né? Então o tempo da Célia, que cedeu aqui uma janela, a gente está. O fuso horário é pouca diferença, a gente está 2 horas de diferença aqui do sul do Brasil para. Tu está em Toronto? Sim, Em Toronto, a gente está com mudou duas a horas de hora, diferença. mudámos a hora para a hora de verão aqui hoje. Ah, boa, verdade. Então, como eu falei de fazer o gancho do veremos, onde é que as pessoas podem te ver, Célia? Onde é que as pessoas te encontram? Onde é que eu vou listar todos os links depois na descrição do vídeo, Uhum, quando a gente publicar, mas ok. onde é que as pessoas te encontram na internet? Então, o mais fácil hoje em dia é no LinkedIn, Célia Uhum, Alves, Excel, se procurarem lá. Tenho um canal de YouTube, mas já há vários 2 anos ou mais que eu não publico nada lá. Tenho outro canal do Meetup, onde todas as sessões, são gravadas e são disponibilizadas lá, portanto quem quiser pode se inscrever como membro do Excel Toronto Meetup Group, é gratuito, recebe, o e-mail anunciando as sessões, podem participar nas sessões ao vivo, é uma oportunidade que têm de fazer perguntas diretamente aos especialistas que vêm ali partilhar o conhecimento deles connosco. Depois o vídeo é posto à disposição no YouTube também. Portanto, esses são os dois canais principais. Depois estou em eventos, vou estar este fim de semana, que não sei se, acho que ainda vai a tempo na altura que isto vai ser publicado. Portanto, no dia 14, vou estar a apresentar uma sessão sobre a tecnologia que eu agora, onde eu trabalho, na Sheetcast, que é um add-in para Excel, como criar aplicações web usando o Excel, que é um uhum, produto muito interessante. Quem quiser, é um evento gratuito, o Global Excel Summit, todos os anos organizam um dia gratuito e este ano vai ser agora dia 14 de março. Ainda se podem inscrever, um dia inteiro de Excel. E depois, mais tarde, vai haver a sessão em pessoa, e já é em Londres, e por aí vamos. Mas esses são os principais, o Meetup e o LinkedIn.
Perfeito, vou deixar tudo listado. Célia, muito obrigado pelo teu tempo. Como eu falei, a gente tinha o script, acho que tudo que eu listei a gente acabou falando, mas sem tipo, parei, vamos fazer uma pergunta, né? A gente conseguiu seguir tudo. Foi. Espero que tu tenha gostado Gostei também, né? muito, o tempo voou. Espero Voou, não né? ter Aí sido eu tô muito. olhando aqui, 1h24 gravando. No comecinho só teve eu que me ajeitando umas coisas da gravação ali, mas a conversa, se deixar, vai longe. Por isso que eu falo, volta e meia eu fico olhando no relógio aqui para respeitar o tempo do convidado, né? Porque, novamente, é domingo de manhã agora, né? É. Então, assim, né? Vamos. Mas te agradeço, Célia. Muito obrigado por ter participado aqui do episódio. Um outro obrigado agora em rede mundial, né? Por ter sido a minha madrinha, né, a pessoa que me nomeou pro programa do MVP, deu certo, né, para quem não sabe, foram 2 nomeações, porque a primeira deu um probleminha lá no envio e tal, mas a gente É, persistiu, acabou enviando de novo e agora ainda bem. estamos aí. Então, pessoal, né, para fazer o fechamento aqui, quem não conhecia a Célia, siga a Célia, eu vou deixar todos os links aqui embaixo no vídeo. Tu vai estar de novo no Mundial de Excel, Célia, final do ano, agora? Penso que sim, faz parte do meu trabalho. É interessante é que o meu trabalho, É. permite-me ir a estes eventos, como parte do meu trabalho, não como algo que eu faço à parte, ou como Uhum. MVP, que também acaba por se cruzar um pouco os 2 papéis. Sim, Mas penso que sim, penso que vou estar, na final em Las Vegas, penso que vou estar na Bulgária no Excel Days. sim. Hã, é esse o plano. Muita coisa. Não, então, se a gente não se vê pessoalmente, até lá nos estaremos juntos presencialmente em Las Vegas. Sim, Pessoal, agradeço todo mundo que ficou nos ouvindo aqui, as histórias, as coisas legais que a gente teve que passar. Então, fiquem atentos, né? O episódio vai sair aqui, vocês já estão vendo, né? Porque aqui eu tô falando no futuro, mas quando vocês verem já vai ter sido passado, vai estar sendo no dia, né? No dia 12 de março, então vai ser uma quinta-feira, é o dia que a gente vai botar esse vídeo da Célia no ar. Espero que gostem, deixem o like, deixem os comentários para chegar na Célia, para chegar em mim, no LinkedIn dela, no meu LinkedIn, e nos encontramos no próximo episódio, pessoal. Muito obrigado. muito Tchau, tchau. obrigada, Tchau, Célia. Klinsmann, muito obrigada e força para continuar o seu trabalho excelente. Muito obrigada. Obrigado.